Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Origema, da disciplina da CTV, Ciências da Terra e da Vida. Antes de iniciar a nossa lição de hoje, gostaria de vos deixar uma dica. Lave as mãos, utilize álcool e gel e também sabão. Lavem bem as mãos para protegerem contra o coronavírus. Apontar as medidas para a poupança e utilização racional de energia. Antes de começar a nossa aula de hoje, gostaria que fizéssemos uma breve recapitulação da aula anterior. Presta lá bem atenção. Na aula anterior, estudamos o papel da ciência no desenvolvimento sustentável, resíduos sólidos e a sua gestão, e tipos de resíduos sólidos. Como sabemos na aula passada, é bem recordar-vos, nós estudamos alguns conceitos de desenvolvimento sustentável, também ficaram a saber o que são resíduos sólidos, tipo de resíduos sólidos e como gerir esses resíduos sólidos. A conclusão da nossa aula anterior, que os resíduos sólidos devem ser reutilizados ou reciclados, ok? Agora, como sabemos, vamos falar principalmente da nossa aula que nos compete hoje. Recursos energéticos. Recursos energéticos são quaisquer recursos naturais que possam ser aproveitados para obter energia. Como sabemos, a própria palavra nos diz, recursos energéticos são recursos que nós aproveitamos na natureza, seja lá qual for, mas o essencial é que estes recursos tenham o potencial energético para o nosso bem-estar, então para o nosso benefício. Então, como nós sabemos, estes recursos podem ser renováveis e não renováveis. Quem podia me dizer quais são os recursos renováveis e não renováveis? Vamos lá ver o seguinte. Os recursos energéticos renováveis são todos aqueles que, direta ou indiretamente, originam ou acumulam energia. São renováveis e não poluem o ambiente. Neste caso, temos o exemplo de luz do sol. Como sabemos, nos recursos energéticos temos renováveis e não renováveis. Quanto aos recursos energéticos renováveis, é todo o recurso que não tem o seu fim. Ele é sempre reaproveitado da natureza. E, geralmente, estes recursos energéticos renováveis, temos o exemplo por exemplo, o sol, o exemplo do vento, a água. São todos recursos que nós reaproveitamos e que não têm o seu fim. Recursos energéticos não renováveis são todos aqueles que esgotam ou podem chegar ao fim devido à utilização excessiva pelo homem. Exemplo, o petróleo. Como sabemos, acabei agora de dar um conceito dos recursos energéticos renováveis. Renováveis são aqueles que renovam. No caso do sol ou do vento. Mas os não renováveis são os recursos que podem terminar a um determinado período de tempo. Neste caso, podemos ter o exemplo, como vemos aqui ali na nossa definição, o petróleo. O petróleo é um recurso energético não renovável, porque esgota, termina, não fica para toda a vida. Então, a diferença entre esses dois recursos, que é os renováveis, são aqueles que renovam, no caso do sol e o vento, por exemplo, e os não renováveis são aqueles que não renovam, o caso do petróleo.
o ser humano recorre a fontes de energia não renováveis, que são recursos naturais, como o petróleo, o carvão e o gás natural, para satisfazer as suas necessidades energéticas. E tem havido um consumo excessivo e acelerado, sobretudo, das energias fósseis, devido ao crescimento populacional, à industrialização e ao desenvolvimento tecnológico. O consumo excessivo está a levar ao escoamento das reservas existentes por serem recursos limitados. Todos sabemos, acabei de dizer agora ali, meninos, que os recursos não renováveis são recursos a um determinado período de tempo esgotam, terminam e não voltam mais. Agora, tendo em conta o aproveitamento desses recursos, o homem aproveitou esses recursos, caso do carvão, petróleo, gás natural, no sentido de satisfazer as suas necessidades. Satisfazendo as suas necessidades, com o aumento das pessoas ou da população, esses recursos vão escassear, não vão chegar para toda a gente. Então, tendo isto em conta, o aumento e crescimento da industrialização, a economia, etc. e tal, esses recursos vão ser aproveitados até um determinado período de tempo e podem chegar ao fim. Aconselha-se o quê? Que estes recursos sejam aproveitados, mas de uma forma racional. O desenvolvimento sustentável, com base numa gestão de recursos energéticos, deve apostar, por exemplo, em energias alternativas não poluentes, tais como os diversos tipos de energias renováveis, a energia solar, a energia eólica, a energia hidroelétrica e a energia geotérmica e a energia dos oceanos. Sabe-se que os recursos energéticos não renováveis são recursos que esgotam, que terminam. Se não forem bem utilizados, podem acabar. E aconselha-se muito, porque os recursos energéticos não renováveis são recursos fósseis. O que significa recursos fósseis? Esses recursos são originados de restos mortais dos seres vivos. E estes recursos são geralmente recursos poluentes, são prejudiciais ao homem e à nossa vida e à continuidade da vida na Terra. Aconselha-se, mas, recorrer aos recursos energéticos renováveis, porque estes recursos são recursos que nós podemos contar com eles no nosso dia a dia. São saudáveis e podemos considerá-los como recursos ou então energias limpas. Temos, por exemplo, o sol, o vento, né? A água e outros por aí fora. Então, nós devemos nos preocupar a conservação do que nós temos e saber reaproveitá-lo. Exemplos de recursos energéticos renováveis. A energia hídrica. A energia hídrica, geralmente, são energias obtidas pela água. Energia solar. São energias obtidas pelo Sol, luz do Sol, raios solares. Energia eólica. São geralmente energias que nós obtivemos ou então que nós o conseguimos através do vento. E outros exemplos de recursos energéticos renováveis. Temos energia da biomassa. A energia da biomassa, o que é biomassa? Geralmente é uma energia que é aproveitada nos resíduos dos vegetais, né? Essa energia é potencialmente benéfica para o homem. Energia
geotérmica. As energias geotérmicas são as energias aproveitadas através do calor interno da Terra. A palavra térmica significa temperatura. São energias aproveitadas através do calor interno da Terra. Energia dos oceanos. Geralmente também essas energias são aproveitadas dos oceanos e dos mares. Exemplos de recursos energéticos não renováveis. Todos nós sabemos, acabamos de ver agora, os recursos energéticos renováveis, as energias limpas. Os não renováveis, como podem ver, constam na figura. O petróleo, carvão mineral e gás natural. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural, nós os consideramos como energias não renováveis. Por quê? Acabei de dizer isso há bocado. São energias que não renovam. A um determinado período de tempo pode sofrer um esgotamento, pode acabar. Então, essas energias devem ser bem utilizadas de forma racional. Temos energia nuclear e temos xisto bituminoso. Acabamos agora de ver os exemplos das energias não renováveis. Como eu tinha vos dito, que são energias que têm um período de tempo determinado. Podem acabar em qualquer hora ou em qualquer momento, se não forem bem geridos, então bem aproveitados. Terminando esta parte, agora vamos ver a importância da ciência ou a importância da gestão dos recursos energéticos. Para que servem os recursos energéticos e qual é a sua importância? A importância da gestão dos recursos energéticos. A gestão dos recursos energéticos é importante nos nossos dias e é fundamental para toda a vida humana, principalmente para a atividade industrial. Ao longo do tempo, a humanidade aprendeu a obter do meio natural a energia e os produtos necessários à sua subsistência. A utilização dos recursos naturais deve ser de forma racional e sustentável. Como sabemos, já falámos aqui dos recursos energéticos renováveis e não renováveis. Como sabemos, é muito importante conservar esses recursos naturais. Por que é importante conservar esses recursos naturais? Porque nós o aproveitamos dele para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. Aí é que está a importância desses recursos. E para continuarmos a beneficiar desses recursos, devemos saber gerir, devemos saber utilizar esses recursos de uma forma sustentável. Mas sustentável como? Usar o que precisamos usar e não usar de forma excessiva. A ciência tem um papel fundamental na preservação da água, no controle da qualidade do ar, na redução dos impactos das atividades humanas e na contribuição para uma boa gestão dos recursos energéticos. Como acabamos de dizer agora, vocês acabaram de aprender, de conhecer a importância que esses recursos têm para o nosso bem-estar e para o bem-estar do planeta. Então, a ciência influencia muito na conservação e preservação dos recursos naturais. Por que a ciência influencia muito? Porque a ciência nos ensina como devemos lidar com a poluição do ar, como devemos lidar com a água que bebemos e como devemos conservar a natureza propriamente dita. Os recursos energéticos da sua gestão
principal medida para minimizar os problemas energéticos está na poupança e utilização racional da energia. Poupança de energia. Devemos poupar energia nas nossas casas, na escola, nos estabelecimentos públicos e industriais. Deve-se gastar menos energia quanto possível. Apostar nas energias renováveis, aumentar o uso dessas fontes de energia. Bem, como sabemos, está lá em casa, estão a aprender mais ou menos sobre as energias limpas e as energias poluentes. Neste caso, as energias renováveis e não renováveis. Não renováveis, como todos nós já aprendemos aqui, são energias poluentes que podem terminar num determinado período de tempo. E as energias renováveis são aquelas energias que nós os consideramos como energia limpa. É limpa, é saudável. Por que é saudável? Para o bem-estar de todos nós e para o bem-estar do nosso planeta. Agora, como sabemos, essas energias são interessantes, importantes para nós. Sendo importantes e interessantes para nós, para o nosso benefício, temos que saber utilizá-las. Mas utilizá-las como? Poupar. Você que está lá em casa, não acenda as luzes sem necessidade. Não deixe as luzes acesas. Se, caso, não quer ver o televisor, os programas, desliga o seu televisor. Porque tendo ligado, está a gastar a energia da sua própria casa. Nas escolas também devemos poupar energia. Nas salas de aula não devemos ter durante o dia as luzes acesas, porque isso leva com que houve mais consumo. Havendo mais consumo, há mais gasto de energia. Então, essa dica, poupar, consigamos a nossa sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Todos nós sabemos que a sustentabilidade é o quê? Preservar o que temos agora e deixar para as novas gerações. Como sabemos, durante a nossa aula, aprendemos muitas coisas sobre os recursos energéticos, que são renováveis e não renováveis, e também ficamos a saber da importância e também da gestão desses recursos. Agora, eu gostaria de vos deixar um exercício relacionado a esse tema, a esse contexto da aula. Temos o exercício. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Será que a produção de óleo diesel, gasolina, carvão mineral, gás natural e o vento? Com a ajuda dos teus pais em casa, fico à espera de uma resposta correta. Estou de volta, o vosso professor, conseguiram resolver o exercício. Vamos em conjunto resolvê-lo. O exercício nos diz:
qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Óleo diesel. A. B. Gasolina. C. Carvão mineral. D. Gás natural. E. Vento. A resposta é a alternativa é vento. A energia eólica é a energia dos ventos. Além de ser renovável, é compreendida como uma energia limpa. Como já foi dito aqui, já resolvemos em conjunto o nosso exercício. Agora, vamos para o nosso trabalho para casa. O trabalho para casa nos diz: indica o principal propósito para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Consultar o manual de CTV, página 29. Para resolver este trabalho para casa, peça ajuda aos teus pais, ajuda o teu professor na escola, no sentido de todos saírem bem a ganhar, que é a aprendizagem. Sabe-se que já estamos praticamente ao término, ao fim da nossa aula de hoje. Vamos ao resumo ou síntese. Síntese. Estudamos o que hoje? Estudamos conceito básico de recursos energéticos, tipos de recursos energéticos, importância dos recursos energéticos e gestão dos recursos energéticos. De uma forma geral, estudamos o conceito, né? Tipos de recursos, a sua importância que tem para a natureza e para nós, e, por último, como gerir ou poupar estes recursos. Meninos e meninas, foi um prazer estar convosco hoje. Chegamos ao fim da nossa aula do programa Aprender, Estudar em Casa. Espero que gostaram dessa aula.